Abra comigo nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu me volto ao capítulo de número 21 para ler o versículo de número 33. Mateus, capítulo de número 21, estas palavras do Senhor Jesus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. O nosso título nesta manhã é: o Senhor continua suas advertências de julgamento sobre Israel. Bem, nós estamos aqui na quarta-feira, 6 dias antes da crucificação do Senhor Jesus. 3 dias já passaram e aqui o início da quarta-feira. O Senhor Jesus Cristo está mais uma vez no templo. Ele havia limpado o templo no dia anterior, expulso os vendedores e os compradores dali, insistido em reverência, em santo temor e santidade em sua casa. Ele reúne a multidão que está ali mais uma vez aos seus pés para lhe ouvir ensinar, e as suas palavras são palavras de vida eterna. Os fariseus, os escribas, os anciãos e os líderes da nação estão ali irados mais uma vez, sedentos por sua morte em dor, como cantamos, esperando qualquer oportunidade para lançar mão dele, literalmente, fisicamente, e matá-lo de alguma forma, ou apedrejado por blasfêmia, escondido dos olhos dos romanos, ou mais propriamente, como já planejavam há algum tempo, entregá-lo aos romanos para que fosse assassinado. Os principais sacerdotes, os escribas, já não tinham mais escrúpulos, não escondiam sua inveja, sua ira e sua determinação em lidar com o Senhor Jesus Cristo de uma vez por todas. E eles faziam isso porque o Senhor Jesus Cristo ensinava uma religião do coração, um coração transformado, um coração lavado, um coração para Deus. Mas os líderes criam em uma religião de externalidades, de liturgias, de coisas externas, físicas e palpáveis, aos olhos humanos, em que o coração não estivesse necessariamente envolvido. E o Senhor os condena por isso. Eles estão irados com o Senhor, porque o Senhor desmascara a hipocrisia deles, a malícia deles, o fingimento deles. Eles estão irados porque o Senhor se intrometeu nos negócios, no comércio, no grande ganho, no lucro que eles tinham com as vendas no templo. Eles estavam furiosos com o Senhor Jesus Cristo, os escribas em particular, porque amavam o elogio e o aplauso. E eles não conseguiam se conter ao ouvir mesmo as crianças cantando hosanas ao Senhor Jesus Cristo. E assim eles desdenhavam o Senhor Jesus Cristo, que eles roubavam, segundo ele, as multidões. E assim, anteriormente, eles se aproximam de Cristo no templo para confrontá-lo e demandam de Cristo suas credenciais. Eles se consideravam grandes mestres, mas não viam no Senhor Jesus Cristo qualquer credencial teológica de uma academia, de um seminário assim por dizer, e queriam descredenciá-lo diante dos olhos da multidão. Mas o Senhor é quem os descredencia. Porque João o Batista, que veio adiante dele, veio de Deus, pregou o arrependimento pela fé no Salvador, o batismo para o arrependimento, e ele apontou para o Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor Jesus Cristo silencia estes líderes. E você deve ter observado que aqui neste versículo de número 33, o Senhor dá início a uma segunda parábola resposta de advertência e de julgamento contra aquela nação. A primeira parábola foi no mesmo estilo, no versículo 28, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. É uma parábola de julgamento. E a segunda parábola seguirá a mesma linha. Você deve ter observado que o Senhor, ele aumenta o seu tom, a gravidade das palavras do Senhor Jesus Cristo. As advertências deixam de ser apenas advertências, como se fossem apenas, e tornam-se julgamentos. E você perceberá no fluxo da narrativa de Mateus o avanço progressivo para o final de todas as coisas. Na obra do Senhor, o julgamento daquele povo, nós vemos a entrada triunfal então do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém como o Messias, o Rei. Ele limpa o templo dos mercadores, ele insiste em reverência, ele declara profeticamente a condenação
de Israel através daquela figueira amaldiçoada. Ele condena a incredulidade, a malícia dos líderes aqui nesta passagem diante de nós. Eles são silenciados de uma vez por todas. Todos os partidos dos judeus, fariseus, saduceus, os herodianos, são calados e ninguém ousava mais perguntar qualquer coisa ao Senhor Jesus. Ele tapa a boca dos incrédulos. Ele condena veementemente os escribas e fariseus a partir do capítulo de número 23, com palavras muito severas aqui, repetidamente, para mostrar a clareza e a certeza deste julgamento, desta condenação. Na sequência, ele declara a destruição de Jerusalém em pouco tempo, a destruição do templo, o seu retorno a este mundo. Ele então exorta os crentes à vigilância com suas parábolas de vigilância. Ele exorta os trabalhadores a serem frutíferos com as parábolas dos trabalhadores dos talentos. Ele fala sobre o julgamento de todas as nações. No capítulo seguinte, ele toma a última ceia com seus discípulos, é traído, preso, humilhado, surrado, crucificado. E nós estamos agora no final dos 3 anos, na última semana, e a maior parte desta narrativa, assim como de parábolas, se concentram nestas páginas finais do Evangelho de Mateus. E aqui nós estamos na segunda parábola de julgamento do Senhor Jesus, do versículo 33 ao versículo de número 46, nesta manhã. Bem, o ensino do Senhor Jesus Cristo é profundo, muito profundo. Esta é uma parábola que declara julgamento. E o significado delas é esta: eles o rejeitaram e agora o Senhor declara que os rejeita. Por isso uma parábola de julgamento. E queridos amigos, nós também somos advertidos aqui. Nós não podemos seguir em frente rejeitando os ditames, a lei, os comandos do Senhor Jesus Cristo e imaginarmos que seremos aceitos pelo Senhor. Esta é uma parábola de advertência para todos, e em particular para aqueles que estão de alguma maneira envolvidos no reino de Deus. O Senhor tem as suas demandas e Ele exige o seu fruto. E a parábola começa então no versículo de número 33, e você em sua leitura da palavra de Deus deve recordar-se de Isaías do capítulo 5. O Senhor tira a ilustração básica, o princípio básico desta parábola, desta outra parábola que está em Isaías no capítulo 5, e você volte comigo ao capítulo 5 de Isaías. No versículo 1 ao versículo 7, nós lemos Deus através de Isaías com seu cântico ou parábola. Versículo 1: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Mesma pergunta que o Senhor faz aos líderes de Israel. Que mais se poderia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, este é o fruto. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor, uvas bravas. Bem, volte ao nosso texto então. Versículo 33, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Bem, ela é paralela à passagem de Isaías. Não é exatamente o mesmo cântico ou parábola, mas em essência
A ideia e o enredo é muito parecido. O Senhor está reverberando aqui algo que os judeus conheciam. Eles entendiam muito bem que estas palavras de Isaías no capítulo 5 era uma declaração, um cântico, uma parábola de advertência e julgamento. O Senhor disse: eu farei isso, e Ele então faz exatamente isso. Ele destrói aquela cidade, destrói o templo, lança fora aquela nação, até o tempo que Ele havia determinado para o retorno daquela nação. O Senhor está advertindo, eles sabiam muito bem. E assim, entenda isso: ao ouvirem estas palavras do Senhor Jesus Cristo, eles não estão ouvindo uma história nova, da qual eles não entendiam nada. Eles entendiam, eles perceberam a reverberação profética de Isaías por trás das palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. Assim, esta segunda parábola, mais uma vez, toca em questões que eles entendiam, e outra vez o Senhor utiliza-se de imagens comuns, bem conhecidas a toda aquela nação. Quem não conhecia ali uma vinha, seu significado, como ela era plantada, o que era necessário para cuidar dela. E assim, o Senhor diz que esta vinha que não produziu seu fruto será julgada, e aquela nação infrutífera de Israel que não produziu um fruto de arrependimento e justiça seria julgada também. Bem, devemos seguir agora pelos detalhes da parábola no versículo de número 33. Muito interessante, queridos amigos. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Bem, muito conhecido, era visível em Israel em toda parte estas vinhas. E nos é dito, pelo costume, que ele circundou-a de um valado, isto é, ele cavou uma vala em volta para impedir animais maiores de entrar. Outros colocavam cerca em volta da vinha, também para impedir as raposas de entrarem ali. E nós lemos também que ele construiu nela, dentro da vinha, um lagar. Vinha, plantação de uvas, lagar. Como eram feitos os lagares? Lagares é lugar onde a uva era prensada. Normalmente uma base de pedra bem polida, uma espécie de poço sem fundo, apenas com um chão de pedra. Ali havia também uma espécie de cano, de onde sairia o suco da uva. As uvas eram colocadas e as pessoas caminhavam em cima dessas uvas, prensando, e o suco escorria. E ele tem ali o lagar, ele está preparando tudo. É muito interessante. Ele construiu nela um lagar e edificou uma torre para vigiar, para que subisse o servo ali e vigiasse contra as raposas, contra invasores ou qualquer tipo de coisa, e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Você percebe? Este senhor, este proprietário sábio, bom negociante, ele adquire o terreno, ele levanta a casa, ele prepara tudo, ele arrenda a certos trabalhadores que terão uma grande vantagem aqui de receberem tudo pronto na mão para cultivarem, tirarem sua porção generosa e entregarem ao dono a porção que pertence a ele por direito. Quantas vantagens eles recebem aqui, não é? Eles não precisaram de um capital inicial para plantar a vinha, eles não precisaram de licença, eles não precisaram buscar boas sementes em alguma outra terra melhor, eles não precisaram construir um lagar bem feito, nem a torre, nada, receberam tudo nas mãos. Você percebe como são as parábolas do Senhor Jesus? Há hipérboles nelas, isso não é exageração, mas ele mostra a grandeza, não é, da bondade de Deus aqui para com Israel. E no versículo 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Bem, aquele senhor envia os seus servos para visitar ali a empresa, visitar a vinha. Eles iriam verificar tudo, eles iriam observar a colheita, pesar, calcular a parte do dono e tirar, ou melhor, receber por direito aquilo que pertencia ao senhor, ao proprietário da vinha. E assim ele os envia no tempo certo, no tempo determinado, para receber os seus frutos. E nós vemos que os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. É impressionante, não é? É incrível realmente o contraste da atitude desses arrendatários, dos lavradores, para com o bom Senhor, que lhes deu tudo. Eles não tinham nada, eles não eram ninguém, eles não tinham qualquer capital, provavelmente receberam até o treinamento também aqui para lavrar.
Quem era Israel? Nada. E o Senhor os cerca de bênçãos e os planta em uma terra que emana leite e mel. Ele lhes dá leis e profetas e os ensina e os conduz e os protege, os cerca com proteção. Ele lhes dá a sua bênção e o seu anjo como vigia e guarda e espera deles um fruto de devoção, de justiça, de verdadeiro amor. Deus esperava deles não somente obediência, mas amor do coração, porque Ele é um bom Senhor. É um Senhor bom, longânimo, misericordioso, cuja mão é cheia de generosidade e bênçãos eternas. E nós vemos o contraste deste Senhor magnífico, magnânimo, com a miséria, a desgraça, a malignidade destas pessoas. É horrível, é terrível, é absurdo quase de se pensar, é impressionante, não é? Eles se tornaram possessivos. Eles entraram ali, provavelmente estavam muito agradecidos no início, maravilhados com o que receberam, começaram a trabalhar rapidamente, mas aos poucos começaram a manifestar de fato o desejo do coração deles e se tornaram possessivos. Queridos amigos, eu espero que eu não esteja esticando aqui a parábola em minha aplicação, mas lembre-se, a aplicação é a alma de qualquer mensagem. Sem aplicação não há nada para nós. Mas você percebe que o Senhor está apontando aqui para nós, Sua palavra é viva, permanece para nós. Há um grande perigo diante de crentes no Senhor Jesus Cristo, de estarmos acostumados com as bênçãos de Deus e nos tornarmos possessivos, casuais, e começarmos a maltratar aquilo que pertence a Deus. É o que acontece com estes servos, eles recebem tudo. Deixe-me apontar alguns exemplos. Quantas vezes já ouvi de crentes: eu orei tanto ao Senhor por uma igreja bíblica. Você já ouviu isso? Eu andei por desertos como Israel nos Salmos, por valados, por campinas, por ravinas, engolindo todo tipo de porcaria no caminho, passava mal, altos e baixos, me sentia mal, não conhecia nada, era levado por um vento de doutrina e por outro vento de doutrina, até que eu clamei ao Senhor, como os judeus no deserto, e o Senhor teve misericórdia de mim, me ouviu e me enviou para um lugar de pastos, com pessoas que amam o Senhor, que servem o Senhor, que são sérias. E eu estava maravilhado e louvava ao Senhor, e as pessoas me criticavam dizendo: poxa, eles acham que esse lugar é a única igreja, é o único pasto no mundo. E eu me maravilhava. Mas aos poucos, eu me esqueci que tudo isso vem do Senhor. Foi Ele quem fez isso, e foi maravilhoso aos meus olhos no início. Mas eu comecei a me acostumar, e a desprezar, e a tomar posse daquilo que pertence a Deus como se fosse coisa pequena, e a lidar com o seu pão, a obra de evangelismo, alcançar a alma, o serviço do Senhor, como se fosse coisa comum e sem valor, aquilo que os anjos desejam receber, que seria comida para os anjos, e me é dado. E eu começo então, por alguma razão, a olhar para o lado e me cansar e querer mais. E de repente eu estou dissatisfeito. Eu não quero apenas ser um servo nesta casa, eu quero ser o dono, o possuidor. Eu quero ter a minha voz e o meu jeito, o meu caminho e minha maneira. Eu começo então a achar que tudo está errado e as pessoas são erradas. E de repente eu tropeço num cacho de uva gigante, falando: que negócio é esse? Estou tropeçando, estou banhando em uva, em alimento. Então as coisas de Deus começam a ser como nada, e os irmãos como empecilhos, e o pastor como nada, e os louvores a Deus como nada, e a obra do Senhor coisa comum, e a igreja como coisa comum, e o pão de Deus como nada. Por quê? Porque esta velha natureza que é em nós começou a mostrar a força que ainda possui. Esta é a advertência do Senhor contra a igreja em Israel. Acaso o pastor está fazendo uma advertência indireta para esta igreja? Não. É uma advertência direta. Acaso há irmãos entre nós, irmãs entre nós que parecem estarem desacostumados? Bem, esse é um exame que nós devemos fazer do nosso coração. A palavra de Deus não traz advertências indiretas. E vocês perceberão, meus queridos irmãos, e nós temos percebido que assim diz o Senhor em sua palavra. Observe, lá no final, no versículo de número 45, que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Não é realmente interessante que uma consciência culpada, e onde há malícia, facilmente se serve como acusado?
Porque na verdade ninguém apontou o dedo de uma maneira direta para um problema, não é sempre assim. E o pastor não deveria pregar desta maneira, porque é contra mim. Mas eu não sei qual é a sua dificuldade, você não compartilhou comigo. Você percebe como a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? Assim nós examinamos o nosso coração, querido irmão, porque é o Espírito quem aplica a sua palavra. Acaso nós desprezamos a aplicação do Espírito? Ela é uma espada de dois gumes, ela vem dentro de nós, nos encontra onde nós estamos, lida conosco, traz à superfície da realidade, da compreensão, da consciência, o nosso pecado, o nosso problema. E quantas vezes, como pastor, e não só eu, mas tantos outros pastores conversando, compartilham isso, que pessoas depois de um culto evangelístico, por exemplo, disseram para um amigo: eu não volto mais aqui, falaram de mim para o pastor, ele só pregou para mim, nessa mensagem do Evangelho. Não é interessante? E quando as advertências do Senhor são dadas, o pastor está pregando para mim, é contra mim, está falando contra mim. Bom, essa é uma aplicação que nós tomamos. Os lavradores se tornaram possessivos. A humildade foi lançada de lado. O santo temor na maneira de falar, de conversar, diluiu. Palavras podem se tornar palavras duras, más, ousadas. E nós vemos isso nas palavras desses homens, no versículo de número 37, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, veja o filho do arrendatário, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. Que advertências horríveis, terríveis, temerárias. O Espírito de Deus que está em nós e habita em nós, conhece todas as coisas, e a sua palavra é maravilhosa, porque ele aplica através dela. Queridos irmãos, ouça com calma essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou os seus servos para colher os seus frutos. E no versículo 35, e os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Ele manda outros ainda. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores disseram: matemo-lo. E 39, lançando mão dele, o mataram. Bem, alguém poderia parar e dizer: peraí, pastor, mas isso aí é um absurdo. Isso aí é um exagero, não existe isso. Quem é que depois de ter mandado servos para buscar quanto fosse humilhado, desprezado, ia mandar novamente outras? Isso não acontece. E muito menos enviar o seu próprio filho lá, diante daqueles homens. É um absurdo. É exatamente isso o propósito. É para mostrar o absurdo da rejeição de Israel do seu Messias Cristo. É por isso que é um absurdo a parábola. Essa é a parábola, esse é o gênio da parábola do Senhor Jesus Cristo. A maldade, a gravidade da rejeição daquelas pessoas. E o versículo de número 37 é cheio de emoções. É o próprio Senhor falando. E por último enviou-lhe seu filho, em Marcos e Lucas, o seu filho amado, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Você percebe? Eles sabiam muito bem que o Senhor Jesus Cristo era vindo de Deus. Eles o viram e disseram: é o filho. Eles viram os sinais. Eles chegaram mesmo a dizer, um ato falho, assim por dizer, não é? Tu és mestre vindo de Deus. Opa, peraí. Ninguém jamais falou como este homem. Opa, peraí. E ficavam vidrados na palavra do Senhor Jesus Cristo e eram enlaçados nas suas próprias palavras. E acordei. Eles viram a divindade, o selo, a mão de Deus no Senhor Jesus, no seu ministério. Ele expulsou milhares de demônios, ele curou milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Ele fez tudo aquilo que os profetas disseram que ele deveria fazer, e o povo de Israel deveria ver que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Messias é ungido, abençoado, para produzir estes frutos, para proclamar a libertação. Eles sabiam desses textos, eles entendiam que o Senhor Jesus Cristo era vindo de Deus, mas eles estavam tomados pela malícia e pela inveja, a tal ponto que a verdade já não importava mais. Você já viu isso acontecer? Quando alguém é tomado por alguma ideia, alguma que quer que seja, e a verdade já pode passar
e desfilar e fazer uma apoteose diante da frente dele. Ele não está interessado, ele está entendendo, mas isso não importa. O que importa é a minha reivindicação, o que importa é o que eu desejo, o que eu quero, meu plano. Eles viram e disseram, ouça essas palavras, é o Senhor Jesus Cristo quem está ilustrando aqui. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, este é o Messias de Cristo, este é o rei. Mas se ele é o rei, isso quer dizer que nós vamos perder o nosso reinado. E os hosanas, e os louvores nas praças e nas ruas, e toda a nossa dignidade, toda a atenção de Israel, nós iremos perder tudo isso se ele é o rei de fato, como Herodes não é, o rei chegou. Assim, observe, não é que eles são ignorantes, isso é proposital, isso foi planejado, eles combinaram, eles disseram, é ele, e nós iremos fazer o seguinte, mas os lavradores vendo filho, disseram entre si, premeditado, este é o herdeiro, vinde e façamos todo este mal contra ele. E no versículo 39, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Eles arrastaram a vinha Israel aqui. Cristo foi crucificado fora das portas de Israel. Tudo está se cumprindo, veja, você percebe algo assim, tocante. Nós tendemos a ver esta ilustração como uma pintura na parede e contemplá-la. Você percebe que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a sua morte, uma morte trucidante aqui. E ele fala isso com grande tranquilidade. Ele sabe que está vindo sobre ele. Ele é o Senhor da glória. Tudo está sob o seu controle aqui. Não há acaso, não há coincidência. Os líderes estão agindo com a malícia proposital. O Senhor Jesus Cristo declara exatamente o que eles irão fazer com ele. Ele está indo para a sua cruz. E lançando mão dele, os lavradores, são os líderes de Israel, o arrastaram para fora da vinha. Lança fora com este homem. Não queremos tê-lo como nosso rei. E o mataram. Versículo 40 a 41. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Não é impressionante? O Senhor acabou de contar uma parábola, a parábola dos 2 filhos. E o Senhor diz diretamente no versículo 31, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Eles entenderam que era sobre eles. Como é, pois, que ao serem perguntados, que fará o Senhor da vinha a estes homens? Eles próprios respondem e declaram a sua própria condenação. Eles estavam completamente entrelaçados na história, fascinados pela história. Por quê? Porque estes judeus, eles tinham um senso de grande e alta justiça própria. E assim, eles adoravam fazer declarações condenatórias como estas. Eles estavam prontos a declarar. E a declaração condenatória deles é da pior possível. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus. Você se recorda de Davi, Batseba e Natã? Acaso eles se esqueceram disso? É exatamente o que está acontecendo aqui. Dará afrontosa morte. O que é uma morte afrontosa? Não é simplesmente pega ele e enforca e pronto ali, não. Afrontosa. Pense no ano 70, Jerusalém, a destruição daquele lugar, uma morte afrontosa a estes líderes e aquela sociedade. Bem, eles estavam fascinados, envolvidos na história do Senhor Jesus Cristo e não percebem que eles próprios declaram sua própria condenação. E 2 coisas são ditas aqui nesta condenação. Uma, o julgamento daquela nação, e 2, a transferência destes privilégios a uma outra nação. E no versículo 42, ele continua a resposta dada nos versículos anteriores.
Mas observe, julgamento dará afrontosa morte aos maus, julgamento punitivo, transferência arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Bem, é uma transferência de privilégio, não é? É claro, o Senhor está falando aqui de Israel e da igreja. Mas são privilégios e não funções. Israel teve o seu papel como um berço para a vinda de Cristo. E ele cumpre o seu papel. Assim, eles perdem o privilégio que lhes foi dado para cultivarem, para manterem, para serem abençoados como Estado nacional, como sociedade rejeitando o Senhor. E assim estes privilégios são dados a uma outra nação, que não é nenhuma nação geográfica, senão o povo espiritual de Deus, a igreja. E nós vemos como os apóstolos irão fazer um paralelo muito claro, muito preciso, entre a igreja de Cristo e as bênçãos e os títulos dados a Israel. Assim, é a igreja que está em vista aqui. Mas Israel nacional perde este imenso privilégio. Eles tinham isso. Era o único povo de Deus na antiguidade, no mundo. As leis, os profetas, as visitações do Senhor, bênçãos de todos os tipos. E isso agora é transferido para um povo composto não só de judeus, é claro, mas de gentios em todas as nações, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Julgamento e transferência. Acaso a igreja substitui Israel? Não. Acaso a nossa teologia é a teologia da substituição? É claro que não. Nós não cremos que Israel é transferido o seu caráter, o status de nação para a igreja. São bênçãos espirituais. Israel teve o seu papel e ali foi completo. O Senhor Jesus Cristo, pela sua igreja, completa todas aquelas promessas que foram dadas, promessas espirituais, a Israel. Israel como Estado, como nação, recebe estas grandes promessas, vinculada a bênçãos materiais, terrenas, e a igreja cumpre tudo isso. Ou seja, Israel terreno, Antigo Testamento, é o tipo, a figura que representa a igreja. A igreja é o antitipo. O antítipo é a materialização, é a realidade da figura. Assim, a igreja não substitui Israel. Israel teve o seu tempo, sua história, seu propósito. A igreja cumpre estas promessas. Mas lembre-se, estas promessas espirituais, elas sempre foram prometidas aos espirituais. Aqueles que, como Abraão, pela fé, creram e foram justificados. A salvação sempre foi pela graça, mesmo no Antigo Testamento. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está presente no Antigo Testamento. Ela não nasce aqui, no dia de Pentecostes. Ela já vem de lá. Com todos os crentes do Antigo Testamento, salvos pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Crendo, aprendendo por aqueles símbolos de sacrifício, como tantos deles aqui. Assim, há uma igreja desde o início, uma oliveira espiritual, um Israel de Deus desde sempre, e todos são enxertados nela. Todos, judeus e não judeus. Mas a simbologia é que esta videira estava plantada ali, naquele lugar, naquela terra, naquele espaço geográfico, e ali estavam aqueles que nasceram naquele contexto e creram pela fé como galhos naturais ali. E o Senhor traz outros galhos que não estavam ali plantados e enxerta, mas todos são enxertados na mesma oliveira. O que eu quero dizer é que é o seguinte: há uma só igreja, e não igreja classe A, judeus, e igreja classe B, gentios. Todos são unidos em uma mesma igreja, certo? E o Senhor Jesus está dizendo, quanto ao aspecto material, geográfico, físico, terreno, carnal, humano, chegou o seu fim.
Quanto ao templo feito de pedras e por mãos humanas, chegou o seu fim. Tudo é cumprido em Cristo Jesus. Quanto aos sacrifícios do templo, chegou o seu fim. É um coração circuncidado. É uma adoração em espírito e em verdade, não mais por meio de liturgias. O tempo já vai chegar e já chegou que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E a verdadeira igreja é do povo de Deus, que são pedras vivas, uma nação escolhida por Deus, santa, abençoada. Esta é a nação, este é o verdadeiro Israel de Deus, sempre foi, o Israel espiritual. E assim Paulo diz que nem todo Israel em Israel é Israel de Deus. Assim houve sempre uma igreja, para dentro da qual são trazidos todos os eleitos de Deus. Na antiguidade a maioria judeus, porque ela estava centrada ali até a vinda do Messias, daí o imenso privilégio dessa nação. Então Cristo cumprindo todas as coisas, todo Israel de Deus. E nós estamos neste momento esperando que todo Israel de Deus seja reunido nesta única igreja de Cristo, que é o seu corpo. Então virá o fim. E aqui está a advertência do Senhor então sobre Israel nacional, de pedras, de templo feito por mãos humanas e destas ordens humanas aqui. E no versículo então 42, gostaria que você atentasse para isso. É uma continuação da resposta dos versículos anteriores da parábola. Às vezes, lendo rapidamente, nós imaginamos que Mateus deixou de lado esse tema e agora ele inicia outro tema no versículo 42 que não tem ligação com o tema anterior, mas tem, é continuidade. Ouça então, a partir do versículo 41. Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Que palavras, não é, meus irmãos? Essa é uma continuação. Ele está explicando a parábola. E ele está tirando estas palavras do Salmo 118, do versículo 22 ao versículo de número 23. Abra comigo rapidamente. Ele volta a mencionar a palavra de Deus. Versículo de número 22 do Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Bem, uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo aqui. Cabeça de esquina. Deixa-me explicar a ideia da engenharia, da arquitetura aqui. Em Israel, sobretudo, não em todos os países, uma casa, uma pequena residência, ela era construída a partir de um ponto específico, de um ângulo. Você tinha no canto de 90 graus, ali colocava-se uma pedra maior, ali tirava-se o prumo, e a partir dela, como referência, fazia-se as outras linhas, certo? Ia se construindo pedra, um ao lado do outro, como referência a ela. Assim, esta é a pedra de ângulo, angular, ou a cabeça, a principal, que dá a direção para a casa. Os construtores aqui, mestres de obras, são os líderes de Israel que receberam esta pedra para colocá-la no lugar e construírem aquela sociedade a partir da palavra do Senhor, do Messias, Cristo vindo como Salvador. Eles pegam esta pedra e dizem: esta pedra não é bom para a gente, e a lançam fora, a rejeitam. Não queremos essa aqui como uma pedra angular, nós vamos colocar outra, salvação por obras. Nós somos o povo de Deus, nós não precisamos do arrependimento para a fé, nós não precisamos de graça. Nós temos as liturgias, nós temos o templo aqui, templo de Deus, templo de Jeová. Enquanto estiver aqui, nós estamos protegidos, temos a herança, somos filhos de Abraão. E se nós mantermos a lei cerimonial e formos boas pessoas, então esta é a pedra angular de tudo. E nós rejeitamos aquela salvação pela graça, um Messias Salvador, nós colocamos de lado. Eles deveriam ensinar o povo a olhar para Cristo, mas eles lançam fora esta pedra angular. E ele segue dizendo, a partir do Salmo 118, a pedra que os edificadores rejeitaram, Cristo rejeitado, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Bem, é uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo. Estes edificadores rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, sabendo que era o Messias de Deus.
claro, suas ideias tortas sobre o Messias político, mas eles souberam que era o Messias de Deus, o Senhor da glória. E eles o desprezam e o lançam fora, mas o Senhor toma esta pedra rejeitada e a estabelece como a rocha eterna, a base da igreja, a pedra angular sobre a qual o seu povo, a sua igreja, será construída. Eles o lançam fora como um qualquer, como um desprezado de Deus, rejeitado de Deus, sem credencial, sem nada. Todo o povo vê isso, mas o Senhor o ressuscita dentre os mortos e o estabelece como a base da igreja. Então, em Atos, se você se recorda, no dia de Pentecostes, no capítulo de número 4, versículo 11 ao versículo 12, Pedro, depois da ressurreição de Cristo, irá declarar as mesmas palavras. Abra comigo em Atos, capítulo de número 4, versículo 11. Ele afirma aquilo que os judeus sabiam, e ele recorda as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui. Atos capítulo 4, isso, versículo de número 11 ao versículo de número 12. Ele está diante da multidão, a mesma multidão, meses depois, ali em Jerusalém, e ele então declara essas gloriosas palavras. Ele, Jesus, versículo 11, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E você se recorda que em uma de suas cartas, 1 Pedro capítulo 2, versículo número 6, ele mais uma vez recorda à igreja, o povo de Deus, sobre esta verdade. Me volta a 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era a função de Israel proclamar as virtudes de seu Deus às nações. Esse privilégio foi dado à igreja, porque eles não produziam este fruto. Mas aí está, em Efésios capítulo 2, mais uma vez, um outro texto, agora Paulo, no versículo de número 19, nós ouvimos essas palavras. Efésios capítulo 2, ele fala mais uma vez sobre esta rocha, esta pedra que é o Senhor Jesus Cristo. 2,19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular de esquina, no qual, nele em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Não será mais um templo de pedra, será um templo vivo, pedras vivas, o povo de Deus, sacrifícios espirituais, não mais de sangue, a adoração de alma em espírito em verdade. Este é o Israel de Deus, sempre foi um povo espiritual, um povo do Senhor. Bem, queridos amigos, observe o paralelo agora então entre a parábola do Senhor Jesus, a segunda, e esta pedra que é rejeitada. No Antigo Testamento, a pedra, a vinha, representava os judeus. No Antigo Testamento, em certo sentido, esta pedra também era os judeus no mundo. Deus deu àquela nação a verdade, a lei e os profetas. Eles eram desprezados, rejeitados pelos grandes deste mundo. No Novo Testamento, esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. Os edificadores, os judeus,
a vinha Israel, os lavradores, os líderes. E assim como os lavradores rejeitam e matam o filho, os edificadores rejeitam e lançam fora a pedra, o Senhor Jesus Cristo. Os edificadores fazem isso, assim o Senhor remove aqueles lavradores, vindica seu filho, retoma a vinha. O Senhor destrói os edificadores infiéis, Ele dá a vinha a uma nação que produza seus frutos. O reino de Deus é tirado deles e dado a uma nação, versículo 43, que deu seus frutos. Você percebeu o paralelo entre essa resposta e a parábola? Palavras fortes, não é? Palavras muito fortes. O reino de Deus lhes é tirado, a bandeira, a representação, e dado a uma nação que dê seus frutos, o fruto de justiça, verdadeiro arrependimento, fé e um fruto de justiça. E então, no versículo 44, essas palavras tão graves, tão fortes: e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Você percebe o paralelo desse versículo 44 ao versículo de número 39? Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, o mataram. Eles caíram sobre o Senhor Jesus com muita violência. No 41, o Senhor dá afrontosa morte aos maus. De volta ao 44, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Quantas vezes eles se despedaçaram, correndo para se lançar contra o Senhor Jesus Cristo, com pegadinhas, com críticas, lançando verde para colher maduro, sempre se despedaçando. Quem aqui não tiver pecado, lance a primeira pedra, e começam a escapulir como frangos, um por um. Dê a César o que é de César, e ficam calados. Se lançam contra Cristo para derrubá-lo, para maltratá-lo, e se quebram em sua moral, em seu conhecimento, em seu poder, nada. Este é o significado. E então, esta declaração: aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, dará afrontosa morte aos maus, ele retornará em glória como juiz para se lançar sobre estes homens. Isso é julgamento, isto é condenação, isto é destruição, isto é inferno. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, arrancado e dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, Cristo, a pedra angular, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Eles caíram sobre o Senhor Jesus. Quanto desprezo, quanto escárnio, quanta mentira, quanta malícia, quanta trama, mas sempre se deram mal. Precisaram mentir, chamar falsas testemunhas para conseguir chegar onde desejavam chegar. Mas o Senhor cai sobre eles, primeiro em seu julgamento no ano 70, e varre ali daquele lugar aquela nação, Jerusalém e o templo, mostrando o final daquela era. E então, em seu julgamento final, quando ele retornar e todos estiverem diante dele. É interessante pensar sobre aquele dia de julgamento final. Nós não sabemos exatamente como será em seus detalhes, mas ao reunirmos aqui as palavras do Senhor sobre este dia, embora haja uma multidão, todos os seres humanos ali na presença do Senhor, milhões e milhões e milhões de pessoas, não será algo genérico, será algo bem pessoal. Pelo seu poder, onisciência, onipotência, embora o julgamento seja passado de uma maneira geral, ele falará à mente, à consciência de cada um em relação aos seus próprios pecados em particular. Porque nós lemos que ele cairá sobre estes. E aí, em relação a isto, assim o Senhor declara algo muito temeroso sobre este dia final. Palavras muito fortes aqui. E veja no versículo 45, eles entenderam, eles compreenderam. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Por quê? Porque eles estavam convencidos de que fizeram isso,
que estavam fazendo isso e que estavam tramando isso, lançar para fora da vinha o filho do proprietário da vinha. E assim eles entenderam muito bem que falava sobre eles. E pretendendo prendê-los, mas você crê que eles se arrependeram? E quando a palavra do Senhor falou, a consciência deles, por acaso eles não deveriam parar e pensar, peraí, que contradição é essa? Eu fui desmascarado e os pensamentos do meu coração foram elevados aqui e está visível para todo mundo. Você crê que eles se arrependeram aqui? Não, queridos. E pretendendo prendê-lo imediatamente, recearam o povo porquanto o tinha como profeta. A consciência falou, mas não se arrependeram. Eles nunca se arrependeram. Cristo ressuscita Lázaro e eles dizem, este homem está fazendo muitos sinais, a palavra ali é dando muitas provas que de fato ele vem de Deus. Vamos matar Lázaro também, vamos ocultar as provas. O Senhor ressuscita dentre os mortos, muitos testificam, bom, vamos comprar os soldados romanos para que mintam e digam isto e aquilo mais. Eles estavam voluntariamente cegos, eles sabiam contra o que eles estavam agindo. Não eram apenas reclamações, não era apenas, ele não parece ser o rei, eles sabiam muito bem, eles viram a mão divina sobre o Senhor Jesus. E eles tramaram, e eles premeditaram, e assim eles conseguiram. Mas veja, eles fizeram tudo isso, mas foi pelo Senhor, no versículo 42, que isso foi feito. E é maravilhoso aos nossos olhos. Mesmo em sua trama, malícia e maldade, o Senhor estava guiando para que cumprisse o seu propósito. E assim é o nosso Deus. A história se desdobra diante de nós. Às vezes nós olhamos e parece que as coisas estão um pouco confusas. Como será isso? Como será aquilo? Está tudo sob controle. E cada acidente, guerra, peste, inundação, o que quer que aconteça, irá contribuir exatamente como uma pedra a mais no propósito, no plano do Senhor. Não há acidentes. E ao mesmo tempo, nós levantamos, se não cremos no Senhor e o rejeitamos, e o desprezamos e nos lançamos contra o Senhor Jesus Cristo em ateísmo, em crença, em incredulidade, o que quer que seja, nós não percebemos que a nossa própria fúria redunda em nossa condenação. Como não veem essas coisas aqueles que se lançam propositadamente como o Senhor Jesus? Deixa-me dizer uma coisa, tenham percebido que os maiores inimigos da fé cristã, os maiores inimigos do Senhor Jesus como Salvador, como Filho de Deus, têm sido ao longo da história ex-crentes, filhos de pastores e ex-pastores. Pense em particular sobre os filósofos, sobretudo o existencialismo, não é? Quantos deles? Nietzsche, Heidegger, Feuerbach, todos eles, Hegel, todos eles, ou filhos de pastores ou ex-pastores. Eles sabiam muito bem ao escrever contra o cristianismo quem eles estavam atacando. Veja os escritos de Nietzsche, não é? Cristo desprezado, o Evangelho desprezado. Eles sabiam muito bem. Feuerbach, Deus é uma invenção da mente. E ali você vê detalhadamente o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Eles sabiam muito bem quem estavam atacando. E aqui estão estes homens. Mas não é temeroso que, sabendo quem está atacando e conhecendo o poder de Deus, você siga em frente fazendo isso? Não é impressionante? Que sabendo quem você está atacando, você segue em frente, quando o Senhor Jesus virá em glória. Deixa eu dizer uma coisa, é fácil desmascarar um falso ateu, porque veja, se você diz que você não crê em Deus, por que você se preocupa em lutar contra a existência dele, escrever um livro dizendo que ele não existe, militar, fazer uma campanha, fazer um site, criar nome, criar apelido? Você está lutando com sua própria consciência, não é verdade? Exatamente, é isso. Eles sabem muito bem. Por isso tentam gritar muito alto para que a consciência não fale. E convencer a outros para que se sintam firmes também. Assim, ninguém que crê que Deus não existe se preocupa com isso. Se eu creio que o coelho da Páscoa não existe, eu não vou fazer um site militando contra o coelho da Páscoa, dizendo porque ele não existe, que o coelho da Páscoa é mau, e isso e aquilo, não é verdade?
Se eu não creio que Papai Noel existe, eu não preciso arrebanhar e escrever um livro, A Ilusão do Papai Noel. O Papai Noel e Ilusão. Não é verdade? Assim, nós lutamos contra aquilo que nós sabemos. E nós dissimulamos contra aquilo que a nossa consciência nos ataca. E nós nos lançamos contra Cristo, e nos lançamos contra a sua palavra, e eles se lançam assim contra estas coisas, sabendo, embora ocultando. Queridos amigos, como nós devemos examinar o nosso coração, estando no meio do povo de Deus? Se já produzimos este fruto requerido pelo Senhor Jesus Cristo, um fruto de verdadeiro arrependimento e fé, de entrega, se já nascemos de novo, Ele voltará para requerer o seu fruto. E sendo salvos pela misericórdia de Deus, sendo servos de Cristo, nós devemos nos examinar. Logo Ele passará a lidar com os crentes, com os trabalhadores, aos quais Ele deu talentos, e Ele voltará para pedir os juros. Talvez pareça que nesses últimos domingos há uma gravidade maior, uma intensidade maior, mas de fato, e é proposital. O Senhor está concluindo a sua obra aqui, e Ele está chamando cada classe, dando julgamento de um, advertindo o outro, animando o outro, falando sobre o retorno a este mundo, a necessidade de trabalhar enquanto é dia, de laborar enquanto é dia e de produzir frutos para a glória de Deus. O que acontece muitas vezes com o crente que ouve e volta tranquilamente para um estilo de vida totalmente terreno, sem produzir frutos. O que acontece é isso. Nós temos que lutar contra a nossa consciência, ou abafar as moções do Espírito dentro de nós, para seguir naturalmente em frente, como se este dia de prestar contas ao nosso Mestre e amado Salvador não chegasse. Mas ainda que Ele leve algum tempo para voltar a este mundo, lembre-se disso. Nós devemos sempre nos recordar. Pode ser que eu seja chamado individualmente a ir à presença dEle em pouco tempo e prestar contas. Como um crente, pode ser que o Senhor diga, está na hora de subir, servo. Não é verdade? Então tomemos com grande seriedade as palavras do nosso amado Salvador. Quem é este? É um Senhor tirano? Não, é um pai de família. É um bom Senhor. Ele é generoso. Ele é nosso amado Salvador. Ele é o nosso Mestre bendito. Ele está pronto a enviar recursos para a sua igreja. Força, vigor, trabalhador, graça, oportunidade. É aqui que entra a obediência da fé, que vê o invisível e que crer na pura palavra de Deus e se submete a ela. E essa é a diferença, então, entre aqueles que avançam no reino de Deus e produzem grandes frutos. Todos estão sobre a mesma palavra, nós lemos em casa. E às vezes alguém pergunta, pastor, por que as pessoas, certo irmão, cresce tão rápido na fé, no serviço, na humildade, mais parecido com Cristo, e outros levam décadas? A resposta é simplesmente essa. Eles tomam como a palavra de Cristo, eles misturam com fé o que ouvem, e eles dão um passo de obediência, a obediência da fé. Então se torna notável os frutos. É sempre pela fé, e fé implica obediência ao Senhor Jesus Cristo. É sempre pelo amor por Cristo, e amor significa obediência ao Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor se aproxima do final, e Ele fala com toda clareza. Bem, precisamos concluir aqui nesta manhã, que nós aprendemos aqui, a paciência do Senhor é imensa. Ele é tão longânimo. Eu vejo isso na minha própria vida, creio que como um crente você também vê isso na tua vida. Quão bondoso e paciente é o Senhor, mas Ele não fecha os seus olhos. Ele é longânimo, Ele nos ajuda. A misericórdia do Senhor, o domínio, o controle da situação, mesmo falando sobre a sua crucificação, que eles o rejeitariam, o desprezariam, o maltratariam. Ele fala sobre isso, firme em seu propósito. A malícia dos líderes não convertidos, o grande perigo de estar lidando com as coisas de Deus sem primeiramente buscar o Senhor para a salvação, e o grande perigo de, como um crente, se apossar das bênçãos de Deus, tratar as coisas de Deus com pouca consequência, a igreja de Deus, o serviço do Senhor. A igreja é aqui declarada a nação santa. Então nós lembramos dessa advertência final, que é uma advertência evangelística em uma parábola como esta. Não siga rejeitando o Senhor Jesus Cristo, continuamente, lutando contra a voz do Senhor.
Não siga fazendo isso, querido amigo, pela fé na palavra do Senhor, mesmo que nesta advertência, vá ao Senhor em arrependimento, confesse a Ele, se entregue, submeta-se a Ele. E como um crente, renove a sua consagração ao Senhor Jesus, de servi-lo melhor, de honrá-lo melhor, de amá-lo mais, de produzir frutos para Ele. Ele está voltando, Ele está às portas. E aqui está para nós, então, este ensino do Senhor Jesus Cristo. Não siga rejeitando, não siga se lançando sobre Ele com incredulidade, com desdém, com frieza, com deixe para depois. Nós veremos a chamada para os convidados para a boda. Vou cuidar do meu trabalho, ou para o meu campo. Não siga fazendo isso. Ouça a voz do bom pastor, responda ao Senhor Jesus e conheça o seu poder, o seu amor, as suas bênçãos, este reino de graça e misericórdia, que é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a parábola, aqui está a advertência e para nós um chamado à reconsagração a Cristo, à sua igreja.